3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom. Sou Leandro, do segundo ano. A gente vai estar fazendo uma aula de hebraico agora, revisando as lições 1 a 8, que é onde vocês vão ser avaliados, né? Que dia que é a prova mesmo? Quarta que vem, né? Então, quarta que vem vocês vão ser avaliados. Eu não sei se vocês conseguiram chegar até a lição 9 ou não. Não, ele fez só uma introdução. Uma introdução, mas não vai ser... Mas a gente fez, porque a gente pediu para ele revisar também. Tá. Então não vai ter lição 9, vai ser até a lição 8, que é a lição de adjetivos, tá? Então, vamos dar uma acelerada. Qual que é a minha proposta? A minha proposta é... Eu não vou ensinar a língua hebraica para vocês. A proposta é focar na prova, tá? Então, assim, vão ter assuntos que a gente vai a gente vai só pincelar e vai ter assuntos que a gente vai depositar mais tempo. Porque vocês vão perceber que existe uma diferença muito grande entre você estudar para ser um escritor do hebraico e existe uma diferença muito grande para você ser um leitor do hebraico. Então, escrever o hebraico, você precisa entender muito, muito mais do que ler. Você precisa entender como que funciona a relação entre uma letra e outra, uma consoante e outra, como que uma gutural impede tal vogal breve, como que uma gutural não suporta o dagesh. É importante você saber, o professor passa por isso, o livro aborda isso, mas aqui não é o meu foco ensinar vocês como escrever o hebraico. É como a gente vai ler e interpretar focando em ir bem na prova. Por que eu estou falando isso? Porque, principalmente como está gravado, né? Pode ser que às vezes eu fale algumas coisas que seja algo mais abrupto em relação ao que o Nielsen trouxe. Então, algumas coisas eu falo assim, não se preocupe com isso. Mas pode ser que ele fale que, não, isso é importante e tudo mais. Mas eu estou dando uma perspectiva de alguém que faz a prova de tradução. É algo que vai te ajudar na tradução, ajudar especificamente para a prova, tá? Essa não é a aula para você aprender a escrever hebraico. O Nielsen, ele é o cara. Não tem como você comparar eu com ele, mas eu vou te ajudar a passar na prova. Essa é a minha intenção, entendeu? Então, aqui nós temos as nossas 8 lições que a gente já estudou, né? O alfabeto, vogais, meias vogais, algumas questões de pontuação, lições 3 e 4, né? A partir da lição 5, repara que aí no slide, eu posso mandar esse slide para vocês depois, se for ajudar, mas a partir de artigos está grifado, tá vendo? Por quê? Os grifados são os que vocês vão depositar maior atenção. E, curiosamente, quando a gente chega no seminário e vai aprender, por causa da dinâmica do próprio Paige Kelly, que é o autor da gramática, a gente acaba investindo muito tempo antes e talvez não tanto tempo quanto seria necessário nesses que são dos 5 para baixo. Então surge muita dúvida com relação ao alfabeto, é importantíssimo, mas aqui eu vou considerar que vocês do 1 até o 5,5 ali, vocês já estão assim filé, porque é bem mais simples, é um negócio que é mais questão de, não é curiosidade, mas é uma questão de escrita propriamente dita. Tá? A gente vai passar por cada uma delas, mas a gente vai depositar muito mais importância aos artigos, preposições, conjunções, substantivos e adjetivos, que é o que vai ajudar vocês a traduzir. Olhou a prova? Traduziu. É isso que eu vou ensinar vocês, tá? Ensinar não, né? Revisar, considerando que vocês sabem um pouco. Então, o primeiro ponto é o alfabeto, né? Ali embaixo vai estar o nosso guia. Primeiro ponto, o alfabeto, algumas curiosidades, aí, algumas sabedorias importantes. O alfabeto ele é escrito da direita para a esquerda, óbvio, a gente tem que saber isso. Não tem letra maiúscula, algumas letras possuem a forma final, então a gente tem o nun final, o kaf final, que no hebraico é chamado de sofit, vocês vão ver, o nun sofit, o kaf sofit, e elas têm uma forma diferente. Eu não vou abordar isso, vocês têm que saber isso, tá? Tem que saber o alfabeto inteiro, isso envolve as consoantes finais e as vogais, tá bom? Algumas letras podem receber o dagesh lene, o dagesh forte, que é aquele pontinho no meio. Basicamente é isso que tem que saber. E algumas letras são semelhantes e precisam ser diferenciadas visualmente. Por exemplo, a gente tem o nun, que é um negocinho assim. A gente tem o nun final, que é um negocinho assim, só que o vav é igualzinho o nun. A diferença é que o vav ele não ultrapassa a base da tipografia. O nun ultrapassa, ele tem uma perninha aqui. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Sobre o alfabeto, é isso. Então, assim, a prova já considera que você tem o alfabeto na ponta da língua. Tem uma musiquinha que eu gravei, acho que é por Uriel, não sei se ele mandou no grupo ou pro Emanuel. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Revav. Se você decora isso aí, é tiro e queda, cara. Parece tosco, mas na hora ajuda muito.
Porque às vezes você não lembra a ordem, né? Dalet, Retet, Yod, Kaf. Aí você não lembra se é Lamed ou se é Samed. Samek, Mem, Nun, Lamed, Ain, Pe, Tzadek, Ofre, Shin, Taf. Você lembra a ordem certinho. Eu não sei se ele já fez a primeira... Vocês já fizeram a primeira prova? Ele pediu o alfabeto ou não? Pediu? Então é importante lembrar, você não confundir. Pediu? Eu acho que o grego pede. Acho que o grego pediu, né? Eu não sei se o Nielsen vai manter o mesmo formato de prova. Foi só palavra. Só vocabulário. A nossa segunda prova foi exatamente isso aqui, ó. Eu trouxe impresso para vocês. Foram frases que você tem que traduzir. É basicamente isso. Eu não sei se ele vai mudar, tá, gente? Pode ser que ele acrescente alguma pergunta de... por exemplo, por que não pode... Por que a gente não vê... Só frase, só tradução. Então, maravilha. Seguindo. Vogais. O hebraico antigo era escrito basicamente com consoantes. Se você vai ler os textos unciais, que a gente chama, que é aquele texto que ele é escrito diretão, tudo uma letra atrás da outra, assim, eu acho que o Nielsen mostrou uma coisa para vocês. É muito difícil de ler, cara, porque assim, você não tem vogal, você não sabe onde a palavra termina, onde a palavra começa. Então eu imagino que era bem complicado mesmo. Então entram os sinais vocálicos para ajudar a preservar essa leitura, para não acabar sendo uma língua morta, tão difícil de ler que a galera não lê mesmo. Aí a galera fez os sinais, como que é o nome mesmo? Massoréticos, né? O povo Massora construiu essa sinalização aí nas palavras que possibilita e facilita a identificação e a proximidade com a nossa língua latina, né? Então, algumas consoantes podem funcionar como apoio vocálico, que são as matrilectiones, por exemplo, o Kametz Hatuf, o Rolen Vav. Rolen Vav, por exemplo, ele é uma consoante, Vav, mas que ele toma uma força de vogal, por causa de se tornar uma matrilectione. A gente está só passando por isso também, tá bom? É importante distinguir vogal longa, breve e reduzida. Também é importante vocês terem esse conhecimento. Mas, para a prova, de novo, o Nielsen não está errado. Vou falar isso porque eu já ouvi outros comentários. Porque o Leandro quer se achar. Não, eu e o Nielsen, a gente tem uma amizade muito legal. E assim, eu estou te ensinando para a prova. Não precisa se preocupar com vogal breve, vogal longa. E não precisa se preocupar em diferenciá-las. Você precisa saber olhar 2 pontinhos, lembrar que é um ser, né? E lembrar que é uma letra E. Basicamente é isso. Você precisa olhar e identificar. Agora, lembrar se é breve ainda não é o momento. Hebraico 3 e 4, vocês vão precisar mais disso. Mas para essa tradução, nem tanto, tá? Sinais que afetam a leitura. De novo, é importante saber, mas para a prova, nem tanto. Talvez o Makef, que seja o mais comum, aí, principalmente com algumas preposições. Makef é basicamente o nosso hífen, né? Sinal do objeto direto, et. É importante aí um pouco de conhecimento de português, para você lembrar do que é objeto direto. Por exemplo, Leandro levou um bolo ao Christopher. O Christopher seria o objeto direto. Leandro seria o sujeito. É um objeto direto... Pô, não vou classificar, não vou confundir a mente de vocês. Mas objeto direto é importante saber o que é o objeto, o que é o et, que vai estar na frase. A gente já vai revisar isso, tá? A gente já vai ver isso na prática. Dagesh forte, acabei de falar. Shivá mudo. Cara, Shivá mudo ou Shivá audível? Você tem que lembrar o que é um Shivá, tá? Acentos, meteg. Meteg é um tracinho que fica embaixo, assim, ó. Apoio vocálico, isso daí vai dizer muito na questão da leitura, não só da leitura, mas não uma leitura de tradução, mas uma leitura direcionada ao canto, né? Que eles vão falar assim, uma coisa meio assim, né? Um canto, né? E aí esses acentos, o meteg, uma pique, tem vários que vai estar uns desenhos, você vai ler na língua. Deixa eu abrir que fica mais fácil. Não sei se vocês usam Bible Hub. Se não, podem usar, cara. É o Logos de pobre, mas até eu abrir o Logos, eu já debulhei o Bible Hub muito mais do que... Eu acho que o Logos é muita coisa, cara, para usar no meio da aula, assim, sabe? Quer ver, ó? Ó uma kef aqui, ó. Ó. Deixa eu achar um et aqui.
Inclusive a própria descrição vai colocar como objeto direto. Eu tenho um aqui embaixo no 16. Vaireu hanashim ira gedolá et Yavé. Olha só que legal. E temeram os homens com medo grande et Yavé. A tradução da frase hebraica, ela pode ser, por causa da ordem das palavras, um pouco confusa, comparada à nossa tradução português, comparada à nossa língua portuguesa. Então, em algumas palavras, o autor coloca o sinal do objeto direto para que você não confunda Deus como sendo o sujeito da frase. Deus não é o sujeito, Deus é aquele que está sofrendo a ação. Tá? Então, os homens temeram com grande temor a Deus. Uma possível tradução sem o objeto direto seria: os homens temeram com temor o grande Deus. Ou Deus temeu os homens. Tá vendo como muda? Deus é o objeto direto. Tá vendo? Pode ver que no inglês aqui ele não tem nem tradução. Tá? Eu não sei se eu estou falando língua hebraica aqui com vocês, mas eu tô acelerando só um negócio que, na verdade, aqui é uma tradução que já está dada, é só para vocês lembrarem do objeto direto, tá? Et não tem tradução. Só simboliza o objeto direto. Eu acho que vocês nem vão ver tanto na prova isso. Não sei se ele abordou tanto isso na aula, né? Letras fracas e fortes, mapique, sílabas abertas, fechadas, tônicas, átonas. Isso tudo é uma lista de coisas que é importante saber, mas para a prova, para a tradução das frases que vocês vão ver na frente de vocês, nem tanto. Essas sílabas a gente vai ver nessa prova, não, porque focou muito nisso na aula. As sílabas abertas e fechadas? É que você vai ter que saber para diferenciar se vai ter um artigo junto com a palavra ou não. Só pra isso. Mas nem tanto, não é nem por isso. Quer ver? Eu acho que nem tanto. Ele enfatiza bastante porque você vai ter que entender onde termina uma preposição e onde começa o substantivo, por exemplo. Mas quer ver? Gadol, um adjetivo que vocês já conhecem. Como que vocês sabem que aqui, por exemplo, o Gadol ele não está sozinho, ele tem um Gadolá. Tá vendo? Ele tem um A e um H aqui. Um Kamet e um Het. Aliás, um Re, né? O que é essa cor aqui embaixo do RT? Esse é uma Mapik não. Meteg. Nós vimos isso? Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. Vocês vão ver, isso aqui vocês vão ver, mas nem vai mudar nada, porque é só de vocalização. Vai ter a ver com sílaba tônica, basicamente. Não muda a pronúncia, né? Não, muda a pronúncia. Mas a questão é, nós não vamos nos preocupar com pronúncia agora, entendeu? Esse é o X da questão. Muda muita coisa, mas não é importante para vocês agora, sacou? Porque eu estou fazendo revisão para a prova. Então, Gadolá. Poxa, como que você sabe que a palavra raiz aqui é o Gadol e não, por exemplo, o Dolá? Você já conhece o Gadol. O vocabulário é imprescindível, cara. Você tem que saber o vocabulário. O vocabulário é a única coisa que a revisão não vai ajudar. O GPT não vai ajudar, nada vai ajudar. Você tem que pegar o vocabulário, ler, reler, decorar e repetir. Fazer os cards, sei lá, como o Quizlet, não sei o que vocês usam. Mas o vocabulário é imprescindível, cara. Porque você tem que olhar numa palavra e lembrar de coisas. Quer ver, Vamos ver outra aqui que vocês sabem? Yam, já viram Yam? Mar, né? Olha aqui, Putz, mas eu não sei o Hayam. Hayam é meu amigo de escola. Pô, mas você não sabe o que é o Hayam, você sabe que é o Ian. Você já pode desconfiar que seja um artigo. Tá entendendo qual que é o processo? Aqui já tem outro símbolo aqui, tá vendo? Nem lembro o nome desse, mas também tem a ver com vocalização. Então, é isso que eu quis dizer. Lembra o vocabulário. Não se preocupa tanto, por exemplo, a sílaba aberta e fechada poderia te ajudar aqui. Mas você acha que você vai ter mais facilidade de lembrar o vocabulário ou de lembrar as regras de sílaba aberta, fechada, gutural? Tá entendendo? São macetes para te ajudar. Só que aí dá para ver que ela tem uma preposição ali, o el? Aí lê junto, tipo assim, na prova, na frase vai estar juntinho, né? É o Ryan. Aqui está separado, né? Mas é como se esse hífen aqui tivesse grudado aqui, ó. É uma palavra só, no caso. Mas está dizendo ali que é a preposição, né? Vamos supor que na prova você tivesse só essa parte preta aqui, ó. El Hayam. Só que vai. Oi? Esse site aí. Bible Hub. Bible HUB.
Então, aí sim a gente chega no negócio que começa a apertar o calo, que é importante a gente depositar tempo, tá? Gutural. Eu fui um pouco infeliz em selecionar essa fonte, mas eu quis manter essa fonte para exercitar a nossa identificação de letras. Porque nem sempre vocês vão ver a fonte Times New Roman. O que eu estou querendo dizer? Essa fonte aqui, que é a Times New Roman do hebraico, ela é fácil de ler, ela é bem curvada e tal. Às vezes vocês vão ver umas fontes que é bem minimalista, igual essa daqui. Então é importante a gente só... Mas não é difícil, né? Vamos lembrar, da direita para a esquerda, qual que é a primeira lá? Aleph, depois? E a terceira? E a quarta? Ain, tá? São 4 principais guturais, que é importante você saber, porque ela nem sempre vai ter som. Nem sempre o rei vai ter som de H. Vai ter hora que você não vai fazer o som dela. Aí vem a questão vocálica. De novo, para vocês, não importa, tá? Gutural tende a rejeitar o Dagesh forte. Ou seja, dificilmente você vai ver um gutural com um pontinho no meio. Elas preferem chivar composto. Vocês chegaram a chivar composto? Então, às vezes você vai ver... você vai ver comumente, né? Vou ver se o preto tá bom. Você vai ver um gutural. E aí você vai ver aqui do lado disso aqui, né? É isso, basicamente. Podem provocar ajustes vocálicos. Por exemplo... Você tem uma gutural, depois, antes de uma vogal longa, pode ser que ao invés o Rá que era com Rá Kametz, vai virar um Rá com Patá. É o mesmo A, só que a gutural mudou isso. Faço de novo a mesma pergunta. É importante para a tradução? Talvez nem tanto. É importante você olhar para o Rá e lembrar que é um artigo. Tá entendendo qual que é o meu ponto? Mais uma vez, eu não vou falar mais isso. Não estou diminuindo a importância do que o Nelson explicou. Eu só estou focando a mente de vocês para a prova, tá? Influenciam a forma do artigo e das preposições. Então, a preposição que a gente tem, por exemplo, o lamed, né, com 2 pontinhos aqui. Antes de uma sílaba X, uma sílaba Y, né, uma sílaba qualquer, ele vai ter uma mudança. Ele pode estar, por exemplo, definido com patá. Pode estar definido com kametz. Essa caneta não está prestando. É isso que eu quis dizer aqui. Mas é importante saber as guturais para lembrar que geralmente a gutural não vai estar com Dagesh forte. A gutural não vai ter som. A gutural ela prefere um shivá composto. Ela causa ajustes. Vocês vão ver que algumas palavras elas mudam as suas vogais porque está com gutural. Vocês vão ver daqui a pouco. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. O rete é um gutural também, não coloquei lá. Ó, aqui é um ótimo. Ó, medo, temor, né? O que a gente vê por exemplo, Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ra. Irá. Só que o A, presta atenção no que eu vou falar, para vocês entenderem gutural. O A do temor, que é o irá, ele não está aqui depois do Aleph. Ele vem antes do Re. Só que por causa da gutural, por causa de mudanças da gutural, ele transformou num shivá. É isso. Uma curiosidade só, para a prova não tem tanta importância. É importante você olhar e falar, pô, vocabulário, irá. Irá. Isso é medo. Bateu certeza, já era. Tá? Então agora a gente entra nos que estão grifados lá no início. E agora é muito importante a atenção, tá bom? Então, o hebraico, diferente do português, o português, como que a gente tem? Uma, uns, umas, o, a, os, as, um amigo, um irmão. No português a gente tem tanto o artigo para definir quanto o artigo para indefinir, tá? No hebraico a gente não tem artigo para os dois. No hebraico a gente só tem um artigo, que é o artigo para definir, que é o... Vocês lembram como que é? E aí? Isso. Tá? E tem um ponto, tem um... O quê?
Tá aqui. Não, então, ele tem um rio pra cá, mas ele tem um Dagesh, né? É que tá aqui, ó. Sim, eu tô falando que a gente não tinha, que nós não tínhamos visto. Ah, vocês não tinham visto isso? Eu não ouvi eles falando. Tá, tem o Dagesh. Falou aqui agora. Mas uma dica já, esquece o Dagesh. Foca nisso aqui, ó. Esquece o Dagesh, vai ter. Mas ele vai mudar tanto que se vocês for ficarem presos nessa regra de identificar o Dagesh, vocês vão perder tempo. Pra gente o que ele ensinou? Que se não tiver o Dagesh, ali vai estar com Kametz. A única diferença é essa. Isso. Que é uma gutural. Se tiver gutural aqui, É o Kametz. aqui vai ter que ser um Kametz e vai sumir o Dagesh. Tá vendo como agora as regras fazem sentido? Acho que no texto de Jonas que estava vendo ali, na palavra do lado, acho que os homens, acho que ela estava com um artigo, estava com câmeras embaixo, porque a primeira palavra de homens era um Aleph. Então, Ótimo. Então, Você entendeu o que a gente acabou de falar? A gutural provocou uma mudança, mas continua sendo um artigo. Foca nisso aqui, ó. Ha. Tem um ha no começo, né, no lado direito da palavra, já desconfia, sacou? Em consoantes comuns, é o artigo mais o Dagesh. Em guturais, é o que a gente acabou de ver, o Dagesh pode cair. E a vogal do artigo também pode se ajustar, tá bom? Pode ser um patá, pode ser um kametz, tá? Fácil, né? Eu vou deixar aqui anotado agora, e aí, meu irmão? Que vai ter esses pontos que está escrito ali, escrever afixo no quadro. Afixo é tudo aquilo que se liga, tá? Que se liga a uma palavra, né? Feliz, felizmente. O mente é um afixo, né? Pode estar antes, pode ser um sufixo ou um prefixo, mas é um afixo, é um tipo de afixo. Infelizmente, coloquei mais um afixo. Então, a nossa aula vai se basear em afixos importantes que você tem que entender. Porque quando você vai estudar vocabulário, você vai ver, por exemplo, ish, que significa? Ok. Depois você vai ver o haish, o homem. Depois você vai ver, por exemplo, como ele é um substantivo irregular, o seu plural vai ser anashim, homens. Depois vocês vão ver ha-anashim, os homens. Então, tá vendo que tudo surgiu do ish? Se você identifica o vocabulário, por isso que é importantíssimo o vocabulário, identificou o vocabulário, você vai identificando o que resta dos lados, sacou? E aí você vai trazendo na memória o que é cada coisa, o que é plural, o que é gênero, o que é artigo, o que é preposição, tá? Basicamente é isso. Esse é o nosso primeiro afixo. Próximo, agora já na lição 6. Preposições. Esse aqui é um negócio que é maravilhoso que eu inventei, cara. Vocês ouviram falar nessa bicicleta aí ou não? O Gerson comentou com vocês ou não? Contou já? Então, ó, as 3 preposições principais, as que a gente vai ter em maior presença no hebraico. Quais são as 3? Tá ali, ó. Bakala, né? É o Beit, Kaf e o Lamed. Tá? Bakala, vamos anotar aqui, ó. São afixos importantes também. Deixa eu ver se o azul tá funcionando. Ah, mais ou menos, né? Tá, o ba. E aí eu vou fazer uma linha vermelha aqui para vocês entenderem a separação. Ba. Aí a gente tem o ka e o la. Só que o meu lamed tá feio, né? Porque eu tô... Tá feio, mas dá para entender. Então, bakala. Por que bicicleta? E o que isso vai ajudar vocês na prova? Lembra de um cara que está na bicicleta. O cara está andando na bicicleta, está descendo um morro. Estourou o freio. E aí tem o Murilo lá embaixo do morro lá. Aí eu grito pro Murilo assim: hein? Como para? Sacou? Tem como para. Tô de bicicleta. Por que bicicleta? BCL. Ó, bicicleta. Tá vendo? Uma palavrinha vai ajudar vocês na prova. E aí eu tô lá em cima na bicicleta, tô descendo o morro. Murilo tá lá embaixo, eu olho pro Murilo: hein? Como para?
Já era, você vai lembrar a ordem. Bicicleta, BCL, bacalã, em, como, para. Tem outras traduções. Por exemplo, como pode ser conforme, pode ser contra, mas as principais é em, como, para. E para a prova ele vai avaliar as principais, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo legal, ó. A gente tem, lê pra gente, Pedro, por favor. Davar, que significa palavra, né? Depois vocês vão ver que os substantivos, eles são originados, alguns substantivos são originados de verbos, alguns verbos são originados de substantivos, e assim vai. Então, davar, dabar, sempre que você vê essa palavra no hebraico, ou tem a ver com palavra, ou tem a ver com boca, ou tem a ver com fala, ou tem a ver com alguém que está falando, proclamando alguma coisa, devarim, enfim, palavra. Aí surgiu um negócio aqui diferente. Olha aí, ó. Bdavar. Qual que é o possível erro? É você olhar para isso aqui e falar, putz, eu não sei o que é bdav. O que é bdav? Analisa o negócio inteiro, busca quais são as referências que a sua cabeça vai fazer com o vocabulário. Pode ser que a chave não seja o bdav aqui, ó, mas seja o davar. E o ban ficou de fora. Aqui tá fácil, mas aqui na hora pode ser que tenha um negócio confuso aí. Vocês vão ver que nas frases daqui a pouco, tá? Então, em, como, para. Beleza. O que acontece, por exemplo, Danilo, nessa frase aqui, ó, bdavar. Se esse ban tivesse assim, ó, badavar, qual seria a tradução? Alguém lembra? Ok, vamos lá. Preposição é fácil quando fica só nisso. A questão é que um afixo, aliás, a palavra ela pode ter mais do que só um afixo ligado nela no começo. Aqui a gente está vendo o ban, mas é uma palavra, é um substantivo que está indefinido. E se esse substantivo fosse definido? Então a gente teria, por exemplo, o davar, né? Deixa eu escrever aqui. O davar. Davar. Kamitz, né? Davar. Tá feio, mas dá para entender. Davar. Só que eu quero ele com a preposição ban. E eu não quero em uma palavra, eu quero em a palavra. Eu não quero qualquer palavra, eu quero uma palavra específica. Então o que a gente faz? Só que isso aqui não pode existir. Pelas regras que o Kelly vai dizer pra gente, pode perguntar pro Nielsen. Como que funciona quando eu tenho uma preposição, por exemplo, da bicicleta, e eu quero definir o negócio? O artigo some e o Shivá ganha o patá, ó. Então o que era em uma palavra virou em a palavra, que quando a gente soma no português o artigo e o pronome, aliás, o artigo e a preposição, na palavra. Fechou? Então assim, bacalã com Shivá, indefinido. Bacalã com o A, isso aqui, ó, tá fazendo a gente lembrar disso daqui, ó. O patá não tem na preposição com o original. Olha o original aqui, ó. Bacalã. Tá? Vamos ver na prática aqui. Não sei se eu vou achar. Se a preposição tiver com Shevá, ela está sem artigo. Se a preposição tiver com o patá, né, com a letra A, é que ela está definida. Ô, Leandro. Oi. O lamed, que é o para, o lamed como preposição no início de uma palavra. Isso. Todas as palavras, ele vai ter que ter dois lameds
se caso a palavra já tem o lam, ou ele está lá, então ele começa a frase, então, para fulano. Quando a palavra já começa com lamed? A frase começa, e aí está o lamed. Esse já é a preposição para. Esse no coração, live, começa com lamed. Isso. Laliv. Boa pergunta, cara. Não vou lembrar disso agora, mas isso não tem na prova, não. Lalev, para o coração. Vamos perguntar pro chat para ver? Não, é que assim, na prova anterior... Tinha a palavra assim ou não? Tinha a preposição para. E aí toda vez que eu via, eu falava assim, cara, isso é um para, isso é a preposição, já começava. Ah, o seu medo é achar uma palavra que comece com lamed e também tem uma preposição. Vamos ver o que o chat diz sobre isso. Como eu não tive domínio dos vocabulários, eu confundi. Vou perguntar depois, até o final da aula ele já respondeu. Chegou na prova, em como para. Em como para, é isso. E no grego você vai fazendo as mesmas coisas, vai pegando jeito. Por exemplo, no grego você tem que saber os artigos. Vocês chegaram no artigo já? Já, vamos chegar. Então, no grego, cara, chegou na prova do grego, cara, a gente vai ter aulinha. No texto. Você chegou, ró, retó. Já anota a tabelinha inteira, na prova mesmo. Vai te ajudar muito, cara. Por exemplo, leve coração. Eu acho que tem a ver com Dagesh. Mas vamos ver. Ele vai responder a gente. Fechou? Aí, como que seria esse mesmo exemplo nas outras preposições? Aqui a gente falou do ban, né? Tá, mas aí, vamos supor que a preposição fosse um k. Em como? Como uma palavra. Tá entendendo? Como uma palavra. Como a palavra. Ou conforme a palavra, que é o que a gente vê bastante na Bíblia. Mas é o mesmo sentido, mesma lógica. Mesma lógica, cara. Aqui é quase que matemático. Tirou é o outro. É automático. Voltou. Agora vamos supor que fosse um lamed. Para uma palavra. Ou para a palavra. Tá? Então, revisando. O artigo ele vai estar submerso no patá. Ele vai estar disfarçado de patá. Lembra que o original das preposições não é com patá. Então você vê um lá, não pode esquecer de definir. Você vê um cá ou um ba, tem que definir. Porque a forma original delas é com shivá. Se tiver com shivá, o substantivo está indefinido. Pode falar, Danilo. Aí no caso é só com o patá que vai cair. Pode ser com câmeras também. Pode ser com câmera? Pode, mas é o som do A. Certo. Mas aí você teria que ter uma cultural antes ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Senão era mais uma regrinha que ajudava também. Não. Mas o foco é... Você viu um ba, ka ou lã. Foi o que o Gerson falou. Ba, ka ou lã. No início da palavra. Se tá com shivá, já aposta que é uma preposição. E tenta traduzir o resto. É isso. Se viu ba, ka ou lã e tá com uma outra vogal que não seja shivá, desconfia, mas ainda tenta. Tenta ver se é uma preposição definida. Tá? Vocês vão ver que na prática não é tão difícil assim. Olha aí, ó, que eu acabei de falar. Um lã, uma palavra comum, uma palavra indefinida, continua sendo lã. O lã, numa palavra com artigo, uma palavra definida, ele vai virar um lá com patá, um lá com câmetes. Mas a questão não é decorar isso daqui, e sim isso daqui. Decorar o shivá é a forma original, bakalã, bicicleta, em como para, tá bom? E aí as traduções, né? Hamelech, o rei. Lamelech. Vamos supor que aqui fosse, aqui não, né? Aqui, Lamelech, para um rei.
Tá entendendo? Raish, o homem. Laish, para o homem. Ou laish, para um homem. Alguma dúvida até aqui? Acho que é de boa, né? Por enquanto, assim. Já iluminou. Cara, o Kelly dá uma complicada. Sim. Porque, de novo, o Kelly é uma gramática que te ajuda também na escrita. E na leitura, na vocalização. Ele não está preocupado em simplesmente te ajudar a traduzir. A gente já, inclusive, já fez alguns comentários sobre isso na sala também. Mas quando a gente foca na tradução e entende o que é importante para a tradução, fica mais simples realmente. Outras preposições que também são importantes, outros afixos aí para vocês decorarem. Nesse caso, quase todos os 20. Tá? Eu não sei se ele vai estar gostando da turma ou se ele não está. Na nossa ele pegou uma raiva com inteligência artificial. Teve uns que fizeram uns trabalhos de IA no trabalho de AB. Você lembra, Gerson? Que ele ficou bravo? Ele falou da espiga de milho lá da gente. Falou? Legal. Aí chegou uma moça passada e falou assim, mas tinha, viu? É uma espiga diferente, espiga branca, ela tava lá. Aí eu falo, não colocou no trabalho não, mas eu quero. Entendi. Bom, no nosso ele estava meio descontente, então ele pegou um pouco pesado na última prova, mas não é desse semestre, na outra. A questão é, ele pode ficar nessas preposições aqui, que seria um pai, né? Mas ele pode pedir algumas outras. Por exemplo, duas mais comuns, além dessas, são essas duas aqui, ó. A partir dele a gente viu bastante. Várias vezes, né? Pode ser que ele pergunte o que ele falou na sala com vocês, mas na Bíblia, essas duas são as mais, e é facinho de decorar. Ó, bem no meio, bem entre. Tá entendendo? Bem entre mesmo, sabe? E o outro é igual aquele meme de 2015. Me dê, papai. Lembra dessa? Me dê, papai. É um nordestino falando. Me dê e o bem entre. Eu memorizei mais pensando. A começar em mim. E a partir de mim. Tá. É que ele raramente vai ser usado no a partir de. Geralmente ele vai ter tá usando no D mesmo. É. Mas vai nessa regra. No exemplo que a gente viu lá do grande mar. Cada um vai no que acha melhor, cara, mas... Não muda não, volta lá, rapidinho. Pera aí, deixa eu só dar um exemplo, já volto lá. Jonas é muito bom, tem muita coisa, cara, que é... Eu quero achar um min, que geralmente o min ele tá separado. Eu acho que aqui em cima tem um filho de Amitai, quer ver, ó? Aí, ó. E veio Davar. Ó, tá vendo aqui que já é diferente? O Davar tá com o Shivá. Olhando, mas não era Davar? Cara, mudança vocálica. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu sei que eu conheço essa raiz. E Davar tem a ver com fala, tem a ver com palavra. E veio a palavra. Daí vocês vão ver isso aqui com relação de construto. Vocês chegaram a... Não? Vão ver daqui a pouco. Por causa da ordem das palavras, é uma coisa pertencente à outra. E veio a palavra do Senhor, de Yahvé, Adonai, preposição El, para também. Para Jonas, Yona. Olha o bem aqui. Ah não, mas esse bem é filho, né? Bem Amitai, filho de Amitai. Quer ver? Eu lembro que tinha, cara. Que também é uma preposição. Lifnei, lembra dessa? Diante de. E esse mi? O que é esse mi aí? Mi é o D. Saiu o N fora, por causa de alguma regra vocálica aí. Então a preposição min é uma preposição muito comum. Ela pode existir nessa forma
aqui, ó, por exemplo, Pedro, que você falou, né? A partir de ou de, só que isso separado da palavra, mas boa parte ela vai estar assim, ó. Mi lifnei, de diante de, tá? Grudado. Como que eu sei que esse mi é o min, Leandro? Cara, eu identifiquei o lifnei. O que sobrou foi o mi. Pode confiar mais em você, sabe? Tem aquela questão, inclusive, de psicólogos que estudam do Enem aí, que a galera fala que a primeira opção que você tem certeza é grande chance de ser essa mesmo, que é a certa, porque você vai, às vezes, você pensa nas opções. É essa. Depois você acaba desconfiando, você troca. Cara, você erra. Não tem por que fazer muito circuito, tá? Lifnei aparece muito, min. É um exemplo, né? Mas tem... Deixa eu achar outra preposição aqui. Tem vários que eu tô achando, mas algumas já não estão nessa lição. Por exemplo, essa daqui, ó. Nisso, né? El, para. Outra preposição também. Bom, acho que deu para entender o meu ponto. Essas outras... Na nossa prova, eu lembro muito bem, nessa prova da lição 8, acho que a gente foi até 8 também, entre o homem e a mulher, tinha uma frase que era mais ou menos assim, entre o homem e a mulher, então seria, ben haish va haishá. Deu para entender a aplicação da preposição? E aí você tem outras, né? Então vamos contar. Atrás, para, entre, diante, de, até, com, sobre, sob, não há. Aqui não há, não é preposição, né? Manhã, não, manhã também não é. A, também não é. Não é. São 9 preposições aí. Para todos os efeitos ele falou que sempre todos os vocabulários, todos é para estar... Você tem que estar filé, que ele pede fruta, dia, noite, tudo isso aí tem que estar filé, tá bom? Agora, adjetivos que entrou também. Adjetivo, a gente vai chegar lá. O vocabulário aí tem um aqui não tá, mas que ele falou que aqui é o Etzel, né? Etzel? Significa? Que é ao lado dele. Que tá na lição, mas... Cara, tem algumas da lição. Teve uma que ele cobrou na nossa lição, na prova de adjetivo. Tzadik. A palavra que significa justo. Não quero adiantar a minha prova para vocês, porque eu fiquei sabendo que não é muito legal isso, né? Mas tzadik, justo. Se cair, vocês já ganharam. Então, sobre preposição é isso. Ela pode estar ou no meio que eu digo, pode estar ou grudada com a palavra, como o prefixo, né? Ou pode estar separada por uma kef, que é o nosso hífen. Mas basicamente é decorar, olhar e conjugar. E se a preposição, no caso do bacalã, se a preposição bicicleta, ela tiver com patá ou com kametz, significa que o substantivo está definido. Tá? Geralmente quando ela está conectada com o maquef, ela não muda daí no caso daquilo que aparece no... Não muda. Vocabulário, não tem... Não. Ela vai ter mudança de vogal, geralmente quando ela está grudada na palavra. É porque ela não faz, porque o maquef não transforma essa palavra por parte da outra. Ela só liga por causa da fala. Então, min, aqui tá, qual foi o exemplo que eu usei mesmo? Ou eu não achei, né? Min. Achou? From, não, esse é mitze. Eu queria achar uma isolada, mas ele não muda, tá? Não muda, é o min. É o mem, yod, nun. Min, do jeito que está aqui. Qual que é o que você queria copiar, Murilo? Era esse aqui? Já foi? Ó. Min. Se for numa kef, ele vai estar assim. Se for junto, provavelmente ele vai perder o nun. Tá? Mas, gente... Mas se ele perdeu o nun, fica só o D. Só a preposição dele.
Não, a tradução é a mesma. Se ele perdeu num, ele continua a mesma tradução. Pode ser de, pode ser a partir de. Vai no de. Foi a dica que eu dei pro Pedro. Vai no de, que você não erra. Eu acho que dá para colocar o de, se não encaixar bem. A partir de, pode ser? O diante dele, Diante de já é lifinei. O mínimo pode mesclar com artigo também? uma página nova, sim. Não, quando ele tiver artigo, vocês vão ver isso mais pra frente, mas Tem a palavra. da palavra, no caso, com o artigo ele vai estar separado pelo maquete. Com o artigo ele vai estar assim, ó. Min Hadavar. Fica mais fácil de identificar. Vai ser fácil de identificar. As únicas que vocês têm que prestar atenção na regra do artigo é essa bicicleta aqui, ó. As únicas. O resto vai estar mais fácil, confia. Joga na minha conta. Bicho, não. Alguma dúvida até aqui? Mi-ma-ei, que seria maei, né? Da barriga. Não é barriga? Ou bexiga? Se eu não estou enganado, aqui ó. E orou Jonas ao seu Deus da barriga do peixe. Ventre, isso, do interior, entranha, boa, entranhas. Da entranha, tá vendo? Você já teria ganhado um 10 aí. Do distress. É comum esse mi aparecer, então. Isso, é comum. É incomum ele aparecer separado. Ah, com baqueta. É mais fácil ele aparecer junto, mas aparece. Quer ver? Em cima de novo, passou. Passou mais um? É só a gente From before. É só a gente pensar pela lógica para o português, né? Raramente a gente vai ver, a gente tem um texto muito formal, a gente fala, alguém falando para alguma coisa, a gente sempre fala pra. A gente, né, Pra. A gente suprime, né, tira um A, né, para facilitar o sentido. Mesma coisa acontece nas outras vídeos. Tá, deixa eu voltar para um. Fechou? Preposição é isso, tá? Decorar a palavra, ela vai estar antes. A gente já vai ver na prática aí, vocês já vão fazer a tradução. Conjunção VAV, mais um afixo importante pra gente. É mais ou menos assim, né? Cara, esse eu acho que é o mais fácil de todos. É o E, uma conjunção, vai juntar de algum jeito aí. E, é isso e aquilo. Então aqui nós temos dois adjetivos, embaixo dois substantivos. Tove vaar, aliás, tove vará, tove vará, tove vará, tove bom, vá, ra, ma. Isso daí é o vaso da primeira? Vav, é essa fonte, né? Mas é o Vav. O Vav é assim, ó. Tove vará, bom e mal. Ben, olha a diferença do num pro Vav, tá vendo? O num ele ultrapassa o tamanho, o num é assim, ó. Ele ultrapassa a linha da fonte, tá vendo? Num final, né? Num sulfite. Filho e filha. Ben, aqui tá vu. Tá vendo vu? Rolen Vav. Ben, Rolevav não, Shurik. Ben Vubat. Ben Vu. Na verdade virou Vat, né? Por que, Leandro? Não sei, cara. Vamos perguntar pro Nielsen aí. Mas eu sei que isso daqui é um filha. Será que o VAV ele tira o Dagas? Pode ser. Talvez não seja nem por causa do Vav, sei lá. Filho e filha. Ben é o nome do filho e o filho bate na filha. É assim que eu decorei. Tá fácil, né?
Repete o quê? Ben é o nome do filho. E o filho bate na filha. É os... Bem que o filho bate na filha. É. Tá, aí lição 7. Aqui começa a apertar um pouco o calo. Foi aquilo que eu falei. Alguns substantivos vão ter muita semelhança com alguns verbos, com alguns adjetivos, porque se tratam da mesma raiz. Medo e temer usa a mesma raiz. Mesma raiz. Quer ver? Aqui, ó. Vou dar um exemplo na prática, porque eu fiz um trabalho sobre isso. Eu tenho inclusive aqui, quer ver? Ó. E temeram va-ir-u. Os homens. Temeram os homens de que forma? Grande temor. Ó, ira aqui de novo, tá vendo? Ir. Aqui de novo, ó. E sacrificaram. Va-izbhu. Va-izbhu. Zv, de novo. Zv. Mesma raiz, cara. Sacrificaram um sacrifício. Ó a preposição lá, Yahvé, preposição definida. Apesar de que aqui não precisava de artigo, né? Porque é o nome próprio. Outra regra aí legal pra gente lembrar. Vá, a conjunção vav. Idaru. Nedarim. Dar, votos. Mesma raiz, está sendo mudada aí por regras vocálicas, vocês não precisam saber, mas a mesma raiz de um substantivo, o substantivo ele pode vir de um verbo, ou o verbo pode vir de substantivo. Então vocês vão ver palavras muito semelhantes. Davar, dabar, um é falar, o outro é fala, o outro é palavra, por exemplo. A conjunção VAV sempre vai ter uma vogal junto com ela, ou vocalizada, sei lá. Vai ter alguma coisa, pode ser até chivar. Mas vai ter alguma coisa. Por isso que eu nem coloquei ali. O que você tem que olhar é o VAV. Tá? Você tem o VAV, cara, você já... Alguém aqui sabe dos vocabulários que a gente vai até agora? Tem alguma palavra que inicia com VAV? Não sei. Não consigo lembrar. Então, se aparecer o VAV, você já sabe que é por enquanto é só isso que pode ser. Conjunção. Por enquanto. Eu sei que só VAV mesmo, tipo, dois VAVzinhos da maneira que é prédio, não é? Vá. É coisa, porque cada consoante é uma palavra, né? Ah, sim, ela significa uma coisa, né? Aí o VAV, você põe dois VAVzinhos, se não me engano, que eu tinha visto coisa, acho que é prego. Prego. Legal. Então, pai, mãe, yom, dia, davar, palavra, ligada à raiz, falar, melek, rei, relacionado à ideia de reinar, meleki, ele reinou. Aqui que é o negócio. Tá? Quando a gente tem uma palavra e ela está escrita do jeito que você conhece ela no vocabulário, a gente chama isso de forma raiz. Por exemplo, melek. Deixa eu pegar outro exemplo. Sus. Cavalo. Quando você pega o sus e você vê ele na prova, do jeito que está aqui, escrito do jeito que ele está no vocabulário que você aprendeu, sus, ele provavelmente estará na forma masculina singular. Tá? Quando você vê uma palavra que termina com im, ela provavelmente vai estar na forma masculina plural. Quer ver um exemplo que a gente usa muito? Elohim. O professor chegou a falar com vocês disso ou não? Sobre a congregação dos deuses. Porque a tradução de Elohim pode ser Deus ou pode ser deuses, porque é um masculino que está no plural. Porque na verdade Deus é El, na raiz bem tradicional hebraica, né? Então assim, o masculino singular é a palavra no seu formato raiz, sem nenhum sufixo. Aqui nós não estamos falando de coisas que nós vamos acrescentar no início da palavra.
A gente está falando de sufixo, algo que vem no final agora, tá? Então vamos pegar o sus? Não sei se eu vou escrever certo, mas vamos tentar, né? Eu acho que é assim. Sus. Se você for ver o sus, você vai falar que a tradução é cavalo. Se ele tiver dessa forma, susim, vocês vão falar que é cavalos. Tá? A parte feminina é um pouquinho mais, não é complicada, mas ela tem a sua especificidade. Por quê? Porque tem palavras que elas vão variar para o gênero feminino. Por exemplo, sus é uma boa palavra, por isso que eu escolhi ela. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, sussá é uma égua. Ela vai mudar, inclusive, a tradução. Agora, tem palavras, ou por exemplo, melek, rei, Maleká, rainha. Boa pergunta. Não importa pra gente. Tá vendo o que eu quis dizer? Pode ser, mas não se atenha a isso agora. Prova, Melek, M-L-K, moleque, né? M-L-K. Viu isso daí, velho? Você sabe que tem a ver com rei, com reinado, com rainha, alguma coisa. Uma ótima pergunta, Pedro, pra gente entender que o foco é a prova. Maleká, isso é rainha. Por que é ma e não é me? Não sei, cara, não lembro. Melahim, pode ser? Não. É, pode ser, Melahim, né? Enfim. É só para não escrever em meleca. Meleca, é. Sussá, égua. E qual que é o plural feminino? Sussote. Tavi tem um negocinho aqui. Sussote. Cara, com isso daqui a gente consegue ir para a Bíblia e tirar um monte de conclusão. Sussote é o que então? Sussote, éguas. É o plural feminino. Vamos lá. Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta, vai para Nínive, a cidade Rair. Vocês já sabem. Hagadolá, a grande, ou seja, a granda. Levanta, vai para Nínive, a grande cidade. Ó o A aqui, ó. Tá flexionando em gênero, né? Igual o substantivo que ela tá ligada. Tá? Mas, Leandro, por que não tá Irá? Cara, a grande cidade. E tem algumas coisas também que vocês vão reparar que é frescura nossa do português. Se é que já não repararam isso. Que quando a gente vai traduzir, a gente tem muita dificuldade para traduzir, mas para eles falarem é uma coisa só. Por exemplo, verbo de ligação, no caso do adjetivo predicativo, vocês já vão lembrar disso. Eles nem têm verbo de ligação, cara. O homem é bonito. Eles não falam é. Eles falam assim, homem bonito. Uga buga. É tipo isso. Homem bonito. Vamos achar outra aqui. Tá. No livro, o livro tem algumas boas. Será que o grande tá ali naquele que você perguntou, terminou com Gadolá. Gadolá, porque cidade é feminino? Cidade é feminino. Mas eu quero dizer, você concorda que se a gente não se ater a esse detalhe, não muda pra gente no português? Porque pra gente a cidade sempre vai ser a cidade. Pra gente não muda. É uma grande cidade. Não vai falar, é um grande cidade. Tá entendendo? Algumas coisas não importam pra prova. Ó, aqui, ó. Plural. Achei o plural aqui. Tem uns exemplos bem legais. Gênero, né?
Ó, Melec, rei. Maleká, rainha. Navi, profeta. Neviá, profetiza. Naar, jovem. Naará, moça. Então repara que o A é o feminino singular. Então nesse caso aqui está bem exemplificado. As palavras que não tem nada, já desconfia porque provavelmente é um singular masculino. Agora, o que eu estou falando de feminino e masculino importa muito para eles, porque na nossa tradução vai ser automático. É o que a gente fez agora com a cidade. Cidade é uma palavra que no hebraico, feminina você falou, né? Lá ela está sem o A, porque ela na origem dela já é feminina. Mas quando a gente vai traduzir, ela já vai para o feminino automaticamente. Tá? Aquela é uma exceção, porque ela na forma plural fica igual de masculino. Nearim, né? Yarim. Só que é uma exceção. Então, aí a gente tem número também. Ó, o que eu falei aqui, ó. Susim, cavalos. Etsim, árvores. Tem mais aqui. Harim, Dvarim. Olha aqui, ó. O patá, o câmetro da palavra sumiu, tá vendo? Virou um shivá. Importa pra gente? Importa como teólogos, mas como preocupados em tirar 10 na prova. Meleque, aliás, livro, né? Sefer, Sefarim, Meleque, Melachim, na verdade, né? Yamin, Benim. Olha que curioso, surgiu até um num aqui, ó. Só que a gente vai chamar de substantivo irregular. Por exemplo, homem, ish. Homens, anashim. Não, ficou banim, né? Banim. Tá? Banim, ish, anashim. Então isso aqui, cara, tem que estar decoradaço, igual vocabulário. Masculino ou é vazio ou é in. Feminino ou é a ou é ot. O a sendo singular, o outro plural. Ou seja, qualquer substantivo, se não tiver terminado com in, com a ou com ot, provavelmente é masculino singular. Sim. A melhor regra é, se não tiver nem a, nem ot, nem in, eu tenho certeza que está no singular. Porque pode ser que seja cidade, por exemplo. Que não é masculino, mas está no singular. Então, in, a e ot, importante para saber a flexão deles, tá? Irregularidades, eu acabei de falar. Av, pai. Avot, pais. É um exemplo de uma palavra que é masculina, mas que usa um plural feminino. Ot. O avô, né? É o pai do pai. A questão é, e se o ave para eles for uma palavra masculina? Aliás, feminina. Não importa nada, é isso que eu estou querendo dizer. Para a gente na tradução vai ser automático. A gente não vai ler a pai, as pais. Pode ser que para ele seja dessa forma. Entendeu? Então o pai, por mais que seja uma tradução masculina, pode ser que seja encontrado com o plural feminino. Avot. Pais. Não faz diferença, porque é só tradução. Tá entendendo? Exato, é plural. Então, in, ot, plural. Isha, mulher. Essa é uma bela palavra, porque o ish sem o a é homem. É igual o sus, égua, cavalo. Isha, mulheres. Nashim, olha como muda toda a estrutura. Acrescenta letra, acrescenta consoante. Nashim, mulheres. Como diferenciar mulheres de homens? Lembra do travesti. Ana. Anashim. Ana é homem. Deu para entender? Anashim, homens. Nashim, mulheres. Anashim, homens. Nashim, mulheres. São dois muito utilizados substantivos irregulares. Foi os métodos que eu usei para lembrar, gente. Você pode caçoar de mim, mas para mim deu certo.
É Ana. O homem é Ana. Anashim, os homens. Entendeu? O nome do homem é Ana. Foi longe, né? Foi longe, né? Você viu? Você não vai ver no grego, cara. Vou passar uns negócios pra vocês que o grego a cabeça vai longe. O pai, a voz, né? Se a gente coloca um artigo, aí ele vai transformar a vogal do ar? Provavelmente vai virar um patá. E aí Ha-avot. vai ser Ha com kametz, e daí o alif com... Isso, porque eu não posso ter kametz, né? Pelo menos não com gutural. Ha-avot. Mas também não muda muito, Pedro. Já vi que você é o cara que gosta de explorar aí a língua, as regras. Mas é interessante saber isso daí. Lá na frente vai fazer diferença, mas focar na tradução, né? Alguns masculinos fazem plural em ot. Está escrito aqui embaixo. Assim como alguns femininos fazem plural em im. Por isso é preciso pelo menos identificar o significado e o número. Entendeu? Identifica qual que é a palavra no vocabulário. Pô, nashim. Eu sei que tem a ver com homens ou mulheres. O gênero na tradução vai definir. Isso. Então o substantivo é basicamente isso, tá? Aí vem a parte de adjetivo. Vou dar uma lida aqui só para vocês perceberem como é igualzinho o substantivo. Os adjetivos listados acima, no caso da lição que estava em cima, né? Estão tudo na forma masculina singular. Só pode ser usado para descrever ou delimitar substantivo masculino singular. Ele quer dizer que os adjetivos eles vão ser frequentemente utilizados na mesma flexão. Se o substantivo está masculino, o adjetivo normalmente vai estar masculino também, se for na forma atributiva. Aos adjetivos que descreverem substantivos no masculino plural, acrescenta o im. Aqueles que descreverem substantivo no feminino singular, a. E substantivo feminino plural, ot. Mesma coisa, velho. O adjetivo é a mesma coisa. Tá? Essas terminações dos adjetivos são regulares e uniformes, mesmo quando os substantivos por ele descritos têm terminações irregulares no plural. Tá? Por exemplo, o que a gente viu das cidades grandes. A cidade grande, aliás. A grande cidade. Ha'ir Hagadolá. Ir é uma cidade, é uma palavra feminina, por mais que não tenha o a. Então, o adjetivo que está nela tem que ter o artigo. Tem que ter, aliás, a terminação a. Quer ver? Onde que estava agora? Grandes cidades? Passou. Passei? Passou. Aí, ó, segunda linha. A grande cidade, ó. Ir não tem sufixo de feminino, tá vendo? Não tem a. Não tem ra, irá. É rair. Por quê? Porque já é uma palavra em sua raiz feminina. Mas o gadolá, que é o artigo que está, o adjetivo, aliás, que está atribuindo um significado, atribuindo uma característica para a cidade, precisa ter o adjetivo, o sufixo do gênero dessa palavra. Tá dando para entender? A. Na dúvida, se eu não sei se ir é feminino ou masculino, eu vou pelo adjetivo. Mas aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz pro Pedro. Importa? Não, né? Porque na tradução você já sabe que é a cidade. 7-10. Tá fácil. Olha aí embaixo ali, ó. Masculino singular. Tove, bom. Tovim, bons. Tová, boa. Ou, para nós pode ser uma palavra que seja bom. Tá entendendo qual que é a questão? Tovot, boas. Vazio, reik. Reikin. Reiká. Reikot. Tá vendo que aqui embaixo está o número da lição, tá, gente? Então, qual que é a concordância que a gente estava falando agora há pouco dos adjetivos? Ele qualifica o substantivo, a mesma coisa que o português, e concorda com ele em gênero, número e definição. No caso da definição, ele vai concordar quando for atributivo, tá? O que é gênero? Masculino ou feminino?
ou pan, ou Não, esquece aí. eludelo. Aí eu crise aqui. Número, plural, singular. Definição. Artigo. Presença de artigo ou não. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Istov. Você pode errar e colocar o homem bom, mas não é o homem, porque não é raiz. É um homem bom, e é importante, ele enfatizou isso com a gente, eu não sei se fez isso com vocês, mas é importante você escrever, se não tem artigo... Tem uma questão também que tem algumas frases que ele fala, tipo assim, vou dar um exemplo assim, o homem é bom. Tem algumas ocasiões que a gente precisa colocar o... Vou passar por isso, que é o uso predicativo. É que eu não cheguei nos usos ainda, por enquanto só adjetivo como um todo. Até frisou, mesmo que a tradução fique estranha, em algumas situações coloca um ou uns para identificar que você sabe. Que você sabe que é uma palavra indefinida. Não tem artigo. Um homem bom. Isha tová, uma mulher boa. Aqui está definido, agora tem artigo, ó. Raish hatov. Concorda com o substantivo em definição, quando for atributivo. O homem ou o bom, né? O homem ou bom. Se na prova O homem bom. você escrever o homem ou bom, ele considera? Ele considera, mas você sabe que não é isso que você vai falar, né? Não é isso que você vai traduzir. Tipo assim, qual que é a minha proposta? Tenta traduzir do jeito mais bonito, como se estivesse traduzindo a Bíblia mesmo. Afinal, é isso que a gente vai fazer, né? Não, tô falando sério. Raiz, vou escrever lá na minha exegese. O homem ou bom, dá para você fazer, para você mostrar que você enxergou o artigo. O que você pode fazer? Você bota o segundo artigo entre parênteses. Só para você mostrar, ó, tá aqui o artigo, professor. Mas a melhor tradução seria o homem bom, tá? Raishá Hatová. Olha que interessante. A gente tem a concordância de gênero, no final, e a gente também tem a concordância de definição. Concordância de definição é um bom sinal para saber o uso atributivo, tá? Vamos falar de usos agora. Para falar de uso, para mim fez muito sentido lembrar e estudar o português, tá? Fala uma frase aí com, o Samuel é um bom guitarrista. Vamos lá. Aliás, o bom músico, né? O bom músico. Olha aí. Tá ruim de ler, mas dá para ler. O bom músico. Eu tenho aqui um artigo. Vamos fazer análise portuguesa, né, dessa palavra, o Brazilian Portuguese. Eu tenho um artigo que está definindo alguma coisa. O bom músico. Vamos melhorar isso aqui colocando um verbo, né? Então, a gente tem um verbo. A gente tem que se a gente tem um verbo, a gente tem um sujeito. Quem é o sujeito aqui? O bom músico. A gente tem, dependendo do verbo, quando o verbo for, por exemplo, um transitivo direto ou indireto, a gente tem a produção de um possível objeto. Então, o Samuel andou. É uma frase. É um verbo, andou, que tem um sujeito que é o Samuel. O Samuel andou a cavalo. Porque andou é uma palavra bitransitiva. Não vou lembrar a palavra agora.
mas ela pode ter esses dois significados. Andou a cavalo, produziu um objeto, tá? Vai guardando, tudo isso é português, é importante que vocês extraiam o Patrick para vocês aprenderem tudo isso, para você não sofrer depois. Por que é importante entender o português? Porque o músico é o sujeito. Esse aqui é o verbo. O que é o bom? É um adjetivo. Ele é um adjetivo que atribui uma característica para o sujeito. Vocês estão comigo. E aqui a gente tem um artigo, né? Por aqui mesmo. Essa é a construção. A gente pode analisar semanticamente, a gente pode falar de outras coisas, como que oração que é essa, mas não vamos nos prender nisso. O Samuel é um bom músico. Aliás, vamos deixar só bom? Vamos analisar a nossa frase igual a gente fez aqui em cima. Cadê o verbo? Qual que é o verbo aqui dessa frase? O verbo ser, né? No caso de verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, andar e continuar, por exemplo, a gente não tem a mesma relação de sujeito e objeto, por exemplo. A gente tem algo que a gente chama de sujeito e predicado. Tá? Vamos lembrar das aulas de, sei lá, 8ª série? O sujeito é o que está antes do verbo. O resto é predicado. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? É importante que vocês saibam disso, tá? Para não atrapalhar e, na verdade, para ajudar vocês no grego e no hebraico. Porque atributivo, predicativo, adverbial, vocês vão ver muito isso no grego e no hebraico, cara. Muito, só piora. Então tem que saber. Porque o que vale para a gente analisar os usos do adjetivo no hebraico é isso aqui, ó. É você lembrar que isso daqui é atributivo. Isso daqui é predicativo. Um adjetivo atributivo, ele não precisa de verbo de ligação. Um adjetivo predicativo, ele pede um verbo de ligação. No português é assim, no hebraico, na escrita hebraica não, mas na tradução também. Vai ser a mesma coisa que o português. É assim que a gente vai definir na tradução o que é um adjetivo predicativo. Por que predicativo? Porque ele origina um predicado. Ele faz surgir a necessidade de um verbo. Um verbo de ligação. E quando eu tenho um verbo de ligação, a frase deixa de ser separada simplesmente de sujeito e objeto. Ela é separada em sujeito e predicativo. Então, faz sentido o adjetivo ser predicativo. Ele cria um predicado. Aí, nesse caso, a gente vai conseguir identificar quando na tradução a gente perceber que há necessidade de botar o verbo ser, por exemplo. Exato. Ele também não apareça na frase. Vai te facilitar a traduzir. Então, analisando o uso do adjetivo, os dois usos que a gente vai ver, né? Atributivo e predicativo. Primeiro, atributivo. Ele descreve o substantivo diretamente, sem nenhum tipo de regrinha, sem nenhum tipo de amansar, assim, né? Um grande rei. Não tem artigo. Um rei grande. Só que a gente no português não fala assim, fica desagradável, né? Um rei grande. Essa criança falando. Um grande rei. Aqui está definindo, tá vendo? Eu falei mesmo. Hamelech Hagadol. Hamelech Hagadol. O grande, o rei. O grande rei. Tá? Plural. Melachim Gdolim. Melachim Gdolim. Grandes reis. Uns grandes reis. Fica feio, né? Grandes reis já faz o trabalho, mas você pode pôr uns. Isso eu lembro muito bem, você pode pôr uns. Mas não precisa.
É a mesma coisa do o grande, o rei. Aqui, ó. Ha-melachim, ha-gdolim. Os reis, ou seja, os reis, os grandes reis. Tá? Aqui do exemplo que a gente tinha falado, ó. Ir gdolá. Uma grande cidade. Não esquece do artigo, senão você vai perder ponto, cara. Ele tira. Uma grande cidade. Eu quero escrever essa transliteração. Ir gadolá. Ir gadolá. Na verdade aqui é gdolá. Gdolá, é um G mudo. Ir gdolá. Ir gdolá. Tipo, E a direita? A direita, Irshalaim Hagdolá. Irshalaim Hagdolá. Irushalayim Hagdolá. Jerusalém não leva artigo por si próprio? Não precisa levar artigo por si próprio. Eu ia chegar lá, que eu ainda... Peraí, você anotou aí, Gerson? Não, segue, depois eu faço. Tá. Então, uma grande... Deixa eu só fazer a observação e já vamos para lá. Uma grande cidade. Cidade é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Como que você sabe se não tem o A? Que é a cidade. Você está falando português, quero saber no hebraico. Ah, a gente aprendeu que é assim. Não? Olha aqui, ó. Ah, também, ele identifica. Mas Nem sempre você vai ter aprendido a palavra. Aí ele toca no final, né? Lembra que a gente falou do requisito do adjetivo? Eles concordam. Concorda em gênero e número. E se for atributivo, também em definição. Mas no caso, gênero e número tem que estar o mesmo. Se você tem uma palavra que você não sabe se ela é feminina ou masculina, ela tem um adjetivo do lado, olha o adjetivo, cara. E no adjetivo sempre vai ter a, ot, im, ou não vai ter nada. Vamos para essa aqui do lado agora. Aqui ele não colocou cidades. Ele colocou uma outra cidade, mas agora uma cidade definida. Yerushalayim. Yerushalayim, que é Jerusalém. Continuando, antes de falar isso. Hagdolá, a grande. Por que aqui tem artigo e aqui não? Se elas têm que concordar em definição. Porque é um nome próprio. No caso do... Yavé, Yerushalayim, Moshe, Moisés, Shaul, que é Saul. Não precisa. Tá? Porque são nomes próprios. Então aqui sempre vai estar definido a grande Jerusalém. Aqui a gente tem plural da cidade. Arim, plural irregular. Tá vendo? Arim, ele surgiu com um A aqui do além. Podia ser só Irim, né? Mas não é. Arim. Gadolot. Olha aqui o plural feminino. Leandro, mas... Aí confunde, que estranho, né, cara? Porque surgiu o im. Não concordando. É irregular. É igual a Anashim. Da onde surgiu o Ana? Não tem como. É irregularidade do hebraico. Você tem que decorar. A vantagem é que são poucos. Anashim, Nashim, Arim. A gente vai ter daqui a pouco. As grandes cidades. Olha que loucura que ele fez aqui. Arim. Gdolot. As grandes cidades. Olha como que ficou o artigo. Mas também é uma palavra que é irregular. Você tem que decorar. A sorte que a gente tem é possível que espere na prova. Mas se cair, cara, não tem outra palavra possível para isso aqui. Rearim. Cidades. Imaginar o final in ou outro, já sabe que é plural. Plural. As regras que a gente já viu antes. É que eu ia falar, gravou o vocabulário e pegou esses prefixos e sufixos, acabou. Exato. É isso. É fácil, né, Cris? É fácil, né, Cris? Vai dar certo isso. É só isso. É só isso. Você tem trabalho. Agora o uso do adjetivo predicativo. Ele funciona como predicado da frase. Por isso que eu expliquei ali em cima para vocês. O que é o predicado? Ele produz
um predicativo para a frase. Um homem bom não tem verbo, logo não tem predicativo. Não tem predicado. O homem é bom. Eu criei um verbo que qualifica o sujeito. Eu tenho, portanto, um predicado. É uma palavra predicativa. Tá entendendo? Concorda em gênero e número igual atributivo, não recebe artigo. Essa é a diferença do atributivo. Então, quando for atributivo, o artigo tem que concordar em definição com o substantivo. Aliás, o adjetivo tem que concordar em definição. Se o substantivo tem artigo, o adjetivo também tem que ter. Agora, quando o autor quer utilizar numa roupagem predicativa, não precisa ter artigo. Vamos ver isso na prática? Esse caso, e aí, não vai artigo no adjetivo, né? Mas no substantivo pode ter. Vamos ver isso na prática. Ele pode inverter o negócio. Istov. Um homem bom. Um homem, um bom, né? Um homem bom. Atributivo indefinido. Haish Hatov. O homem, o bom. Ou o homem bom, o bom homem. Atributivo definido. Rokalos Ro Poimen. Rokalos Ro Poimen. O bom pastor. Do grego. Ro Poimen Kalos. O pastor é bom. Tá entendendo? Quando eu tenho definição de uma palavra e da outra eu não tenho, no caso estou falando de adjetivos, tá? E agora eu fiz a mesma coisa no grego, porque até aqui elas funcionam do mesmo jeito. Quando eu tenho uma palavra definida e o artigo também definido, o uso é atributivo. Rokalos Ropoimen, o bom pastor. Ou aqui, Haish Hatov. Quando eu tenho diferença nas duas, Haish Tov, o bom, aliás, o homem bom. O homem bom. Ele pede um verbo de ligação. Ou seja, ele cria um predicativo, que é o que eu coloquei na lousa. O homem é bom. O pastor é bom. É uma bomba de informação, né? Mas não é impossível. Pode. Você falou disso aqui? Sim. Eu perdi, então. Não, é o que eu estou falando agora. Vamos lá, vou revisar. Quando a gente tem um adjetivo que ele é no uso predicativo, como que eu sei que é o uso predicativo? Eu tenho discordância de definição. O substantivo ele pode estar definido e o adjetivo não. Eu tenho um adjetivo no uso predicativo. O que isso significa? Que se faz necessário o entendimento, uma interpretação de um verbo de ligação. Quais são os possíveis? No hebraico, ser e estar. No português, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, andar, continuar, entre outros. Mas no hebraico, ser ou estar. Tá? Fulano está, fulano é, fulano era, fulano estava. Então, tem um substantivo com um artigo e um adjetivo sem artigo, predicativo, precisa de verbo de ligação. E a ordem interfere? Cara, você vai ver que vai muito da sua interpretação na hora, tá? Mas aqui nesse contexto não. Tá? Se tiver penso, é predicativo, né? Se não tiver sem o outro com. Isso. E se os dois tiver sem? Atributivo também. É igual a regra do mais com mais é mais. Mais com menos é menos, né? A diferença é o que produz o predicativo, tá? Mas se, por exemplo, ele tivesse Hatov, estaria certo também? Hatov? Hatov. Eu acho que se o substantivo ele está definido, na verdade assim, eu acho que se o substantivo está indefinido,
Eu acho que o artigo nunca vai estar definido. Daí o artigo, se tivesse, seria predicativo. Seria predicativo. O adjetivo nunca vai ter. Tipo assim, homem ou bom. Tipo assim, ó, Ish Hatov. Homem ou bom. O homem é bom. Ou o bom é homem. Tá? Olha aí algumas coisas na prática aí da Bíblia. Isso aqui é do livro, tá? Tov Hadavar. Uma tem artigo, a outra não. Predicativo. Necessita de um verbo de ligação. Palavra é boa. Que, pois, Hamakom, o lugar, Kadosh, pois o lugar santo. Só que eu tenho artigo em uma e na outra não. Então pede um verbo de ligação. O pois o lugar é santo. Tipo, o artigo está no sujeito, né? Foi o que o Murilo perguntou ali. Pode ser que não. A questão é a diferença. Se eles estão iguais, se os dois estão definidos, atributivo. Vamos supor que ali fosse Ki, Hamakom, Hakadosh, pois o santo lugar. Mas ali... Ou se tivesse Ki, Makom, Hakadosh, daí também... Pois o lugar é santo. Se tem diferença de definição, é predicativo. Pede... um verbo de ligação. Eu gosto dessa daqui, ó. Tová, ou seja, pode ser uma boa, né? Boa. É o tove no feminino. O que é boa? Ha-aretz. A terra. E aqui a gente tem uma expressão específica, porque aqui a gente tem um verbo de ligação, mas com os dois definidos. Isso ele não pede na prova, mas uma curiosidade que o verbo traz. Mas por causa do advérbio, por causa dessa intensificação, meod, você não falaria a terra muitíssimo boa. Tá entendendo? Precisa de um verbo de ligação também. A tradução ajuda muito. Ele não vai pedir isso na prova, é só uma curiosidade. Tipo, é índio purinho, né? Porque ficaria boa terra, muito, muito. Boa terra, muito, muito. Só que aí você tem muito disso no hebraico. A duplicação não é para você falar duas vezes. A duplicação é para você dar ênfase. Já no grego, nem sempre. No grego, a duplicação às vezes é para falar duas vezes mesmo. Por exemplo, amém, amém. Em verdade, em verdade. Né? Deu para entender? Não faz nem sentido na tradução, cara. Vocês podem ver que todos os que acompanham o artigo são sempre substantivos. Né? Nunca o artigo. Sim, exato. Preposição do Lamed. Oi? Preposição do Lamed. Do para Israel. Para Israel, vamos lá. Tov le Israel Elohim. Bom para Israel, Deus. Faz sentido ficar só assim? Não. Deus é bom para Israel. Ou você pode tentar ir na ordem, né? Bom para Israel é Deus. Não está errado. Só é estranho. Parece ser veio do parnasianismo. V'hamelech. Olha que legal. V'hamelech. Zken meod. Olha o meod de novo, repetindo. Muito. E o rei Zaken, velho, muito. E o rei velho, muito. Então você já reparou que quando eu tenho essa intensificação do muito, ele também pede um verbo de ligação, né? Tá? O era aí, qual que é? E por que está no passado? Era? O era, na verdade, é uma interpretação do contexto do versículo, mas podia ser Aqui nessa tradução não está errado se você colocar e o rei é muito velho. Não está errado, porque você não tem o contexto. Entendeu? Mas ele não vai cobrar isso também, é porque aqui ele coloca do jeito que está na Bíblia. Vamos lá, vamos tentar traduzir juntos aqui?
Ó, vamos lá. O homem e a O nome da casa. Verde porque a gente é presbiteriano, né? o homem Ok. na casa. Raiz. Esse deve ser o seu raciocínio no momento da prova, tá? Eu vou fazer exatamente do jeito que eu faço na prova dele, que eu fazia, né? Ratove Babait. Baite. Ah, isso vai ser a casa. Aí você vem e antes de responder na direita, você faz isso aqui, ó. O homem o bom em mais a. Por que mais a? Byte, o que é byte? Traduz agora, tradução ideal. O homem, o bom em a casa. O que seria o homem, o bom? Eu tenho um substantivo com artigo e um adjetivo também com artigo. Eles estão iguais. Se eles estão iguais, é atributivo. Então eu não preciso de verbo de ligação. Então é um homem bom. O homem bom na casa. O homem bom em a casa. E aí no o homem bom, na verdade eu prefiro o bom homem. O bom homem, eu tenho preposição mais artigo. No português a gente pode juntar na. O bom homem e o homem bom estão corretos. É, os dois estão corretos, é só uma questão de preferência mesmo. O bom homem na casa. Vamos tentar esse aqui de baixo. Ixi, tem nada para riscar. Homem. Beir. Você sabe um aplicativo ou algo que eu posso jogar um PDF e editar também? Esse que eu estou usando. O Canva. O arquivo pode ser em PDF e daí pelo Canva faz. Pode ser PDF. Felicidade. Cara, Beir. Nossa, não sei que palavra que é essa no vocabulário, cara. Deixa eu tentar identificar alguma que eu sei. Eu sei o ban. Vamos tentar por esse caminho? Bicicleta. Bacalã, em como para. Já sei isso aqui, ó. Opa, é verde, né? Verde PB. Em. Olha, agora que eu separei, eu sei o que é ir. Sozinho eu identifiquei. Ir é cidade. Vamos à frente. Gadolá. Puxa, cara, gadolá. Não sei o que é gadolá, mas eu sei que pode ser que seja uma palavra feminina. Vamos separar isso aqui só pra gente ver? Gadol. Gadol. Gadol é grande. Esse tem que ser o seu raciocínio na prova, para você não correr o risco de errar. E agora, homem. Esse ir para onde? Ir para a cidade. Ir para a cidade, foi assim que eu decorei. Gadol, grande. Precisa traduzir o grande? Não, porque na nossa língua é tudo a mesma coisa, masculino e feminino. Qual que é a tradução correta então? Um homem bom. É, isso que vocês erraram, pelo menos na tradução literal aqui, ó. Porque aqui é uma. Como que eu sei que é uma?
Total. Em uma cidade grande. Tá certo. A marca da definição é o patá ou o kametz. Lembra disso? A mesma coisa que estava lá em cima na casa. Na casa estava definido. Entendi. Peraí. Não entendeu? Esse não está definido, né? Não está definido. Então é uma cidade. É que vocês não falaram, vocês falaram só cidade. Aqui é um homem, o homem também não está definido. Então é um homem, então também é uma cidade. Seria um Não, poderia ser um homem bom um homem bom na cidade. Poderia ser, se tivesse definido a cidade. Se tivesse definido. Mas não tá. Aí é em uma cidade. Então, tradução ficou? um homem bom Em uma grande cidade. Numa grande cidade. Certo. Ok. Que horas são, gente? 10 para as 4. Não te preocupa não. Tá. Então, essas outras duas... Vamos fazer o seguinte, tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá. Ó, é a mesma coisa num lado e no outro, só que nessa primeira vez, em um dos lados, a questão 13 tá zoada. Eu vou entregar já do jeito certo para vocês. Isso daqui é literalmente a prova dele, é a mesma coisa. Não com essas frases, né? Mas é desse jeito que ele faz a prova. Eu não sei se vocês têm que ir embora, mas eu ia propor que a gente fizesse assim um bootcamp agora, uma acelerada aí de pelo menos uns 25 minutos, pra vocês tentarem fazer o que vocês conseguem. Qual que é a dica? Cara, não tem jeito melhor de estudar para a prova do que fazer na prova. Do lado esquerdo, você vai pegar e vai riscar as próprias letras e vai escrever em cima, tá bom? Vai riscando. Depois de você riscar tudo, você faz a tradução e a gente corrige junto. Parte a partir da 3, tá bom? Já que as duas primeiras a gente já fez.